O Brasil é um país que muitas vezes é visto de maneira equivocada como uma nação basicamente urbana, com destaque para suas grandes metrópoles. Mas, na verdade, o verdadeiro motor da economia brasileira está no campo, nas imensidões das lavouras, nas imensas pastagens e nas nossas florestas. O agronegócio, ou apenas o agro, é a espinha dorsal da nossa economia e, em muitos aspectos, carrega o país para a frente. Nesse vídeo, você vai entender como o agro impulsiona o Brasil, como ele é vital para a nossa economia e para a nossa posição geopolítica global, e como ele enfrenta os desafios de um mundo que pede mais sustentabilidade, inovação e tecnologia. Quando olhamos para a economia brasileira, é impossível não perceber a força do agronegócio. O agro representa cerca de 25% do nosso PIB, o Produto Interno Bruto, e mais de 40% das nossas exportações. Isso significa que o agro não é apenas uma indústria produtiva, ele é a principal fonte de riqueza do nosso país, ligando o campo à cidade e conectando o Brasil ao mundo. Um dos grandes destaques do agro brasileiro é a sua capacidade de produção. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de soja, carne bovina, suco de laranja e café. Para se ter uma ideia, o Brasil fornece cerca de 35% de toda a soja consumida no mundo e está entre os maiores exportadores de carne, frango e milho. Além disso, a agricultura brasileira é extremamente diversificada, com a produção de mais de 50 tipos de produtos agrícolas, como grãos, frutas, hortaliças e flores. Em 2023, o Brasil exportou aproximadamente 100 bilhões de dólares em produtos agrícolas. Isso não só coloca o país na vanguarda da produção global, mas também gera milhares de empregos. O setor agropecuário emprega mais de 20 milhões de pessoas, seja no campo, seja nas indústrias de processamento de alimentos, transporte e comércio. O agro é o setor que gera empregos diretos e indiretos, movimenta toda a cadeia produtiva e é responsável por um grande volume de impostos que sustentam as finanças do país. O impacto do agro no Brasil vai além da economia. Ele também está intimamente relacionado com a infraestrutura. O transporte de grãos, carnes e outros produtos agrícolas exige uma enorme rede de portos, ferrovias, rodovias e até aeroportos. O Brasil tem um dos maiores portos do mundo em termos de movimentação de carga, especialmente na exportação de grãos e carnes, e é o maior exportador de alimentos para países como China, Estados Unidos, Japão e até para a União Europeia. Quando falamos do agro, estamos falando também de um dos maiores sistemas logísticos do mundo, que conecta milhões de produtores brasileiros aos mercados globais. O agronegócio brasileiro não apenas alimenta o Brasil, ele alimenta o mundo todo. O Brasil é um dos maiores fornecedores de alimentos do planeta, o que coloca o país em uma posição estratégica no cenário geopolítico global. Em termos de escassez de alimentos, como aconteceu durante a pandemia do Covid-19, ou em período de crises econômicas e ambientais, o Brasil tem um papel central no abastecimento global. Com sua capacidade de produção, o Brasil tem sido capaz de garantir segurança alimentar para várias nações. A soja, por exemplo, é a matéria-prima de milhões de pessoas em todo o mundo, seja como alimento para os humanos, seja como ração para animais. Mas a influência do agro vai muito além disso. O país também é uma potência exportadora de carne bovina, suco de laranja e café, sendo fundamental no abastecimento de mercados críticos. A geopolítica global, de fato, tem se tornado cada vez mais dependente das exportações brasileiras. Durante a crise de 2008, o Brasil se destacou como o celeiro do mundo e continua assim até hoje, fornecendo alimentos para países que enfrentam escassez de produção, e esse cenário se repetiu durante a pandemia de 2020. O agro não só garante o abastecimento local, mas ao colocar o Brasil como fornecedor de alimentos para o planeta, fortalece o país nas negociações internacionais e aumenta sua relevância nas discussões sobre o comércio, sustentabilidade e desenvolvimento econômico global. Além disso, o Brasil ocupa um papel-chave nas discussões internacionais sobre segurança alimentar, como nas conferências das Nações Unidas sobre mudanças climáticas e agricultura. Nos últimos anos, o país tem sido protagonista em debates sobre como aumentar a produção sem destruir o meio ambiente, mantendo sua posição de liderança no comércio de commodities agrícolas. A questão da sustentabilidade é, sem dúvida, uma das mais debatidas quando o assunto é o agronegócio brasileiro. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade do mundo, com a Amazônia e o Cerrado sendo ecossistemas fundamentais não só para o Brasil, mas para o equilíbrio do ambiente global e do nosso planeta. No entanto, o agro brasileiro enfrenta críticas pela exportação desses recursos naturais, com o desmatamento sendo uma das questões mais controversas. Nos últimos anos, o Brasil tem se esforçado para promover um agronegócio mais sustentável. O país tem investido em tecnologias de agricultura de precisão que permitem o uso mais eficiente de recursos como água, fertilizantes e defensivos agrícolas. Essa tecnologia que combina sensores, dados e imagens de satélite
tem transformado a forma como as fazendas operam, tornando a produção agrícola mais eficiente e menos agressiva ao meio ambiente. Além disso, o Brasil tem se aprofundado em modelos de produção integrados, com a integração da Lavoura Pecuária Floresta, ILPF, que busca aumentar a produtividade agrícola ao mesmo tempo que preserva o meio ambiente. Este modelo de produção visa a recuperação de áreas degradadas, a redução de uso de pesticidas e a preservação de áreas de vegetação nativa. O setor também tem se tornado cada vez mais consciente da necessidade de reduzir as emissões de gás de efeito estufa. O Brasil, sendo um dos maiores produtores de alimento do mundo, tem um compromisso com o Acordo de Paris e com as metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Existem diversas iniciativas, como o programa Carne Sustentável, que busca a rastreabilidade da carne bovina e a eliminação do desmatamento ilegal das cadeias produtivas, além de projetos para a compensação de carbono e uso de práticas agropecuárias regenerativas. Um exemplo é o que a gente viu recentemente com um grupo de supermercados Carrefour, que decidiu boicotar a carne brasileira pela questão de sustentabilidade, mas logo depois voltou atrás e continua consumindo a nossa carne. O impacto do agro no Brasil não se limita apenas à geração de riqueza e emprego, mas também está diretamente ligado ao desenvolvimento social e regional. O agronegócio tem sido um dos principais responsáveis pela inclusão econômica de diversas regiões do país. O interior, especialmente nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, tem visto uma verdadeira revolução graças ao avanço do agronegócio. Essas regiões, que historicamente eram isoladas e de baixo desenvolvimento, hoje se tornaram polos de crescimento econômico devido ao avanço das atividades agropecuárias. Em muitas dessas áreas, o agro não apenas criou empregos diretos, mas também gerou uma enorme demanda por serviços secundários, como transporte, comércio, educação e principalmente a saúde. Pequenos e médios produtores, muitas vezes com o apoio de programas de crédito e capacitação no governo, têm conseguido expandir sua produção e acessar novos mercados, não só dentro do Brasil, mas também mercados internacionais. As cooperativas agrícolas têm desempenhado um papel fundamental nesse processo, conectando pequenos produtores e grandes mercados, aumentando a nossa competitividade. Esses produtores, antes marginais ao processo econômico, hoje têm acesso a crédito, assistência técnica e a novos mercados, o que eleva a qualidade de vida nas áreas rurais e aumenta a qualidade dos próprios produtos. É claro que o agronegócio enfrenta desafios, especialmente em um mundo em que a sustentabilidade e a preservação ambiental são exigências cada vez mais urgentes. O Brasil precisa encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a produção do meio ambiente, mas o potencial de inovação é enorme. A próxima grande fronteira do agro brasileiro está na biotecnologia. O país tem investido em pesquisas em novas tecnologias como sementes geneticamente modificadas para resistir a pragas e doenças, até mesmo o uso de inteligência artificial para melhorar a produtividade e reduzir o impacto ambiental. Além disso, práticas agroecológicas como o cultivo orgânico e a agrofloresta têm se mostrado promissoras na busca por soluções mais sustentáveis. O Brasil também precisa lidar com a pressão externa, principalmente de países que exigem mais responsabilidade ambiental na produção de alimentos. A capacidade de atender às exigências do mercado internacional com prática de produção limpa será fundamental para garantir a competitividade do agro brasileiro. O agronegócio não é apenas a força propulsora da economia brasileira. Ele é chave para o futuro do nosso país. Com inovação, sustentabilidade e uma forte conexão com as necessidades globais, o Brasil tem a oportunidade de consolidar ainda mais a sua posição como uma das maiores potências agrícolas do planeta. O agro vai continuar carregando o Brasil para o futuro, gerando riqueza, criando empregos e promovendo a inclusão social, ao mesmo tempo que assume a sua responsabilidade de preservar o meio ambiente. E assim, o agro não é só o motor da economia brasileira, ele é a alma de um país em constante transformação. O futuro do Brasil será cada vez mais agro. Se você gostou desse vídeo, tem mais interesse sobre economia, geopolítica e geopolítica mundial, deixe suas dúvidas aqui nos comentários que vai ser um prazer responder elas. E para mais conteúdos como esse, siga e dê like para incentivar mais o nosso conteúdo aqui no Visão Econômica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.